Olha, nos últimos anos o Brasil viveu uma verdadeira explosão na instalação de painéis solares. A ideia parecia simples, né? Quase genial: gerar a própria energia e finalmente dar um alívio para a conta de luz. Só que para muita gente, a realidade que chegou foi bem diferente. As contas continuaram altas e aquele investimento que parecia tão certeiro acabou virando uma baita dor de cabeça, sabe? Tudo por causa de regras confusas, cobranças que ninguém esperava e, claro, mudanças na lei. E é isso que nos leva à grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje. Será que a energia solar falhou no Brasil? Porque enquanto os consumidores tentam entender o que aconteceu, tem uma batalha silenciosa rolando nos bastidores, com as distribuidoras e até políticos se mexendo para frear esse avanço. Bom, vamos mergulhar fundo nisso e entender o que realmente está acontecendo. Para a gente conseguir desvendar essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa com a promessa que encantou o país. Depois, a gente passa pela frustração na conta de luz, pelas armadilhas que muita gente nem sabe que existem, e aí entra na polêmica taxação do sol. Em seguida, a gente vai ver a disputa de poder por trás de tudo isso e, no final, o que de fato está em jogo para o futuro da energia no Brasil. Então vamos lá. Tudo começou com uma promessa. E que promessa? Lá em 2012, uma nova regra da ANL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, mudou tudo. Ela virou o jogo e deu o pontapé inicial para um verdadeiro boom da energia solar, tornando essa tecnologia acessível para milhões de brasileiros. E que bom, hein? Hoje, a energia solar já é a segunda maior fonte da nossa matriz elétrica, com mais de 48 gigawatts de capacidade. Mas o mais impressionante é que 2/3 disso tudo vem da chamada geração distribuída, ou seja, daquela energia gerada ali, no telhado das casas, dos comércios, das pequenas empresas. E aqui estão os dois conceitos-chave que fizeram essa mágica acontecer. A geração distribuída, que é essa energia que o próprio consumidor produz, e o net metering, que é um sistema muito inteligente que pega a energia que sobra, injeta na rede e devolve em forma de créditos para abater da conta de luz. Foi essa combinação que fez os painéis solares se popularizarem de vez. Agora, é importante entender que existem basicamente 3 tipos de sistema. Tem o off-grid, que é totalmente independente e usa baterias, mas é bem mais caro. Tem o híbrido, que é uma mistura dos dois. E tem o on-grid, que é o que fica conectado na rede da concessionária. Por ser a opção mais barata e acessível, a imensa maioria dos brasileiros optou por esse modelo, o on-grid. E é exatamente aqui que os problemas começam a aparecer. E com isso a gente chega na segunda parte da nossa análise: a frustração na conta. É aquele momento em que a expectativa de economizar e ter independência energética dá de cara com uma realidade bem mais complicada. A primeira grande decepção, aquela que muita gente só descobre depois que já instalou tudo, é essa. Se a energia da rua acaba, o sistema solar da casa também desliga. Isso é uma questão de segurança, tá? É para evitar que a energia gerada no telhado volte para a rede e cause acidentes com os técnicos. Mas, para quem investiu, o sentimento de que aquela prometida independência, na verdade, não existe. E aqui, tem outro mito bem comum que precisa ser desfeito. A conta de energia, ela nunca jamais vai zerar. Mesmo gerando toda a energia consumida, ainda é preciso pagar taxas mínimas. Tem o custo de disponibilidade, que é tipo um aluguel por estar conectado à rede, e ainda outros encargos, como a taxa de iluminação pública. Mas a frustração não vem só das regras do sistema, não. Muitas vezes, ela nasce de erros e descuidos do próprio consumidor, que podem sair bem caro no fim do mês. Vamos dar uma olhada nas principais armadilhas. São muitos pontos para ficar de olho. Existe o tal do efeito rebote. Sabe quando a pessoa acha que tem energia infinita e começa a gastar mais? Tem a manutenção, que muitas vezes é esquecida. Erros de instalação, tipo painel colocado num lugar com sombra, erro de leitura da concessionária, promessa de retorno do investimento que não se cumpre. E, claro, um marketing que simplifica demais as coisas, né? E olha só o impacto de uma coisa simples como a limpeza. É surpreendente. Poeira, poluição, até fezes de pássaros, essa sujeira toda acumulada nos painéis pode reduzir a eficiência da geração de energia em até 30%. É uma perda gigantesca que muita gente nem se dá conta que está tendo. E como se tudo isso já não fosse bastante, em 2023 entrou em vigor uma nova regra que, mudou completamente o cenário financeiro para quem quer instalar painel solar. A gente está falando da famosa e muito polêmica taxação do sol. O nome oficial dessa cobrança é FIUB. Na prática, é uma tarifa que se paga pelo uso da infraestrutura da distribuidora. A justificativa é que, mesmo quem gera a própria energia, ainda usa a rede, seja para mandar o excesso ou para buscar energia à noite.
Antes, esse custo era todo coberto pelos créditos, mas aí veio a Lei 14.300 e mudou tudo. E essa cobrança não é fixa, não. Ela está aumentando aos poucos para quem instalou o sistema a partir de janeiro de 2023. Começou em 15%, já está em 30% agora em 2024 e vai subir para 45% em 2025. Ou seja, o valor dos créditos de energia está diminuindo ano após ano. Para deixar isso mais concreto, tem um exemplo lá do Pará. Por causa do Fio B, um cliente que injeta 1.000 kWh na rede pode deixar de receber quase R$ 180 em créditos todo mês. É um impacto direto e bem pesado no bolso que acaba diminuindo aquela economia que foi prometida lá no início. Então, o ponto crucial aqui é que essa história vai muito além de uma simples taxa. O que a gente está vendo é uma verdadeira disputa de poder. De um lado, o modelo de geração distribuída, que dá autonomia para o consumidor. Do outro, o modelo tradicional, controlado pelas grandes distribuidoras de energia. E essa disputa fica muito clara quando a gente olha para projetos de lei como o PL 4831. A proposta, que está lá no Congresso, quer impor um teto. Só 30% da energia poderia vir da geração distribuída. Os outros 70% obrigatoriamente ficariam nas mãos das grandes empresas. É basicamente uma reserva de mercado. E essa analogia aqui, olha, ilustra perfeitamente o que está acontecendo. A energia solar distribuída é como se fosse os aplicativos de transporte. É uma tecnologia que dá poder, que dá autonomia para as pessoas. E assim como os táxis reagiram, o setor elétrico tradicional também está reagindo, com novas regras, novas taxas e tentativas de limitar esse avanço. Que tudo isso nos leva à reta final. O que está em jogo aqui não é só o preço da conta de luz. É uma questão muito maior. Quem vai decidir como a energia será produzida e consumida no Brasil do futuro? No fundo, a discussão é sobre um princípio, o direito de escolha, a liberdade de um cidadão ou de uma pequena empresa poder gerar sua própria energia de forma limpa, se tornando um produtor ativo no sistema, e não só um consumidor passivo que apenas paga a conta. Mas olha, a boa notícia é que esse jogo não terminou. As leis podem ser revistas, os projetos podem ser alterados, as decisões políticas podem mudar. E para isso, a participação e a pressão da sociedade para que esse debate seja transparente são, sem dúvida, fundamentais. Entender o que está acontecendo já é o primeiro passo. E no fim das contas, a pergunta que fica é essa: qual futuro energético a gente quer? Um modelo centralizado, nas mãos de poucas e grandes empresas, como sempre foi? Ou um futuro mais democrático, descentralizado e, literalmente, na mão das pessoas? Essa resposta está sendo escrita agora.